Os destaques desta edição. Termina hoje prazo para prestação das contas eleitorais do primeiro turno. Postos amanhecem com gasolina mais cara em Manaus. Passageiros pedem espaço para ambulantes nos terminais de ônibus do centro da cidade. Governo eleva rombo a 159 bilhões de reais, adia reajuste e propõe teto salarial a servidores. Agência de risco tira Brasil de observação após nova meta. Comissão conclui votação de relatório, aprova distritão e fundo eleitoral. STF retira de Moro depoimento de Wesley sobre Lula e Manteiga. Lula defende o governo da Venezuela. Uruguai questiona a nova lei trabalhista brasileira e quer discutir tema no Mercosul. Câmara aprova medida provisória que altera regra de registro de nascimento. Novo código de conduta pode aumentar mortes de imigrantes no Mediterrâneo. No Japim, rapaz é morto com 4 tiros quando empinava papagaio em uma laje. Homem é morto a pauladas próximo a viaduto. Vigilante é assassinado durante assalto à agência dos Correios no Rio Preto da Eva. Mulher morre ao colidir moto com carro na Zona Leste. Homem é morto com 6 tiros na cabeça dentro de carro quando chegava em casa por motoqueiro fantasma no bairro da União. Agora no Jornal da Manhã, 5:48. Previsão do tempo. Sol entre poucas nuvens. É assim que vai ficar o tempo hoje em Manaus, com o Climatempo dizendo que não há previsão de chuva e que a temperatura continuará elevada, com máxima de 36 graus e sensação térmica de 39 graus Celsius. 26 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 74% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 3 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 16 de agosto. Chegamos aos 228 dias do ano e faltam 137 para terminar 2017. É dia de Santo Estevão da Hungria. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Data e fatos. Registros da história. 1519, após se desfazer de suas naus, Hernán Cortés desbrava o interior do México com seus homens. 1906, a cidade de Valparaíso, no Chile, é atingida por um forte terremoto. Cerca de 1.500 pessoas morrem e a costa sobe 1,5 metro de altura. 1942, Segunda Guerra Mundial, um submarino alemão torpedeia os navios brasileiros Aníbal Mendonça e Aníbal Benévolo. No dia seguinte, são atingidos os navios Araxá e Itagiba. 1949, um terremoto deixa 3.000 mortos no Equador. 1991, cai um avião das linhas aéreas da Índia, deixando 69 mortos. Em 2010, queda de uma aeronave Boeing 737-700 da empresa a cerca de 800 metros da pista do aeroporto Gustavo Rojas Pinilha, em Santo Andrés, quando se aproximava para pousar. Agora 5:50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Depois de vários dias com preços que variavam entre 3,39 e 3,60, os postos de combustíveis, em sua maioria, amanheceram hoje vendendo a gasolina acima dos R$4, justamente um dia após a Petrobras anunciar redução no preço da gasolina e aumento do diesel. Pode, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, não poderia, né? Mas infelizmente eles fazem o que querem e colocam aí a R$4 e quem sabe amanhã, se quiserem aumentar mais, aumentam e ninguém faz absolutamente nada. Essa que é a grande realidade, né? Então o motorista hoje já está amanhecendo aí com essa surpresa desagradável, colocamos assim, com o preço da gasolina lá em cima de novo. Pois é, a gasolina acima dos R$4 hoje, 4,30 em média. Mas, Alberto Pellegrini, os passageiros reclamam dos ambulantes que tomam conta dos terminais de ônibus aqui no entorno da Praça da Matriz. Tem até churrasqueira embaixo dos terminais. É um verdadeiro absurdo. É igual a Manaus Moderna, ninguém toma nenhuma providência. Manaus Moderna e a Manaus 2000 também. Pois é, Paulo, eu lembro que na semana passada, na Avenida Epaminondas, na área central da cidade, no corredor central de ônibus, a prefeitura fez uma verdadeira varredura. Mas é aquela coisa, né? Tirou hoje, amanhã já está de novo. Eu lembro muito bem que foi feito esse tipo de situação, tiraram de lá, principalmente pessoal com carrinho de mão, com banana, com verdura, carrinho de churrasco, pastel, etc. Principalmente ali na extensão da Epaminondas, Paulo. Pois é, agora no entorno aqui da Praça da Catedral, também conhecida como Praça da Matriz. Mas, Pellegrini, um táxi foi tomado de assalto agora no início da madrugada. É o Siena,
de placas OAC 8721. E tudo aconteceu assim como você gosta de dizer. Uma mulher fez parada a esse táxi na Tapajós e a mulher pediu que o motorista levasse até o bairro Campos Sales. Quando chegou no local, 3 homens apareceram e tomaram de assalto o carro, colocaram o motorista na mala do veículo Pellegrini. Felizmente ele conseguiu abrir a mala e caiu fora, pulou do carro e ficou, claro, ferido. E a polícia está aí já acionada, e se você souber o paradeiro desse táxi Siena OAC 8721, pode dar informações através do telefone 991 30 83 80 ou aqui para a Rádio Difusora. É a bandidagem, a bandeira 2, de novo na cidade, aterrorizando os motoristas, Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, você mais uma vez muito bem pautado. Eu estou na rua aí desde as 4 horas da manhã e não tinha essa informação, e chega essa informação aí através do estúdio. E esses bandidos, né, Paulo, como se não bastasse o transporte coletivo, o transporte especial, agora voltam também a atacar os taxistas, né? A gente espera aí que não volte a ocorrer esse tipo de situação. Pellegrini, daqui a pouco você vai contar tudo o que aconteceu na noite madrugada, com as mortes que aconteceram, lamentavelmente, mas temos outros assuntos em pauta. Um motorista ontem foi baleado durante assalto ao ônibus da linha especial. E qual é o estado de saúde dele? Ele já foi operado, Pellegrini? Muito bem, Paulo, nós estamos acompanhando esse caso desde ontem, a partir do Jornal da Manhã, fizemos repercutir também no programa do Valdir Correia e, por fim, entrávamos também ao vivo do pronto-socorro Platão Araújo no programa do Daniel Anzotec. Pois bem, Paulo, esse motorista que foi assaltado ontem e levou um tiro por volta de 5 horas da manhã, está aí fazendo uma verdadeira saga, né? Foi primeiramente o pronto-socorro Platão Araújo, onde esperou por uma ambulância UTI até o meio-dia. A ambulância o levou até o pronto-socorro Delfim Navis, que o mandou para o pronto-socorro João Lúcio. Ele está nesse momento no pronto-socorro João Lúcio, ainda não foi operado desde as 5 horas da manhã de ontem. A bala continua alojada no corpo dele. Conversava agora há pouco no pronto-socorro João Lúcio com a esposa dele, que está o acompanhando. Ela está muito preocupada, Paulo, porque ele já não sente o corpo da cintura para baixo. E ela perguntou para o médico quando era que seria realizada a cirurgia. Ele disse que não tinha previsão, mas também não disse o porquê da demora dessa cirurgia acontecer, Paulo. A família está desesperada e, em função disso, os motoristas também do transporte especial estão muito revoltados, Paulo. É um verdadeiro absurdo. Isso aconteceu ontem de madrugada. Esse homem recebeu um tiro e corre risco de ficar paraplégico. E até o momento não foi operado. É um verdadeiro absurdo o que está acontecendo com este homem, com este profissional do volante que foi ontem baleado por bandidos covardes que aterrorizam a classe motorizada em Manaus, motoristas de ônibus, motoristas de táxis. Ninguém escapa da bandidagem. Mas, Pellegrini, transporte especial, o pessoal do transporte especial parece que está preparando uma manifestação na rótula da Suframa que chamam de bola. Pois é, Paulo, em função disso, nós estamos, em função dessa paralisação, essa manifestação, em função desse motorista baleado, que ele não foi operado. A unidade externa do Jornal da Manhã está em deslocamento nesse momento. No primeiro momento, Paulo, nos foi passado rotatória da Suframa e no segundo momento a rotatória da Samsung. Nós estamos nesse momento em deslocamento, estamos a aproximadamente 5 minutos da rotatória da Samsung, e lá vamos verificar essa paralisação, se está havendo realmente um tipo de manifestação por parte dos motoristas, dos profissionais do transporte especial. É o Jornal da Manhã acompanhando os acontecimentos da cidade com a nossa reportagem externa com o competente repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, há também uma informação de que os rodoviários fariam uma paralisação agora no centro da cidade às 6 horas da manhã. Se confirma isso ou não? Pois é, Paulo, nós vamos confirmar isso agora, né? Porque os representantes do Sindicato dos Rodoviários também estão, junto com os profissionais, com os sindicatos também, do Sindicato dos Rodoviários, estão junto com o pessoal do transporte especial. E lá eles devem dizer, nós vamos entrevistá-los, vamos tentar conversar com eles para ver se vai haver essa manifestação. A princípio, num primeiro momento, essa
manifestação aconteceria a partir do centro da cidade, às 6 horas da manhã, com os rodoviários paralisando o centro da cidade. Essa é a informação. Nós vamos em busca dela, da veracidade ou não desse fato, daqui a pouquinho, Paulo. Pois é, faltam 3 minutos para as 6 horas da manhã, também conhecida como 5 horas e 57 minutos. Roberto Peregrino, até daqui a pouco. Ok, daqui a pouco a gente vai voltar assim com mais informações. Estamos em deslocamento nesse momento para a rotatória da Samsung. Prefeito de Iranduba diz que está faltando atitude no comando da Polícia Militar local para combater a criminalidade. É mais violência. J. Rai. O prefeito Francisco Gomes comentou na manhã de ontem, durante a entrevista concedida no garajão da prefeitura, sobre a falta de segurança e o aumento da criminalidade em Iranduba, onde nem o hospital escapa dos assaltantes. A gente cobra, mas ninguém vê atitude. Você veja, eu conversei com o comandante da Polícia Militar, chamei ele lá da prefeitura, nós conversamos, e ele disse que estava com dificuldade nisso, reclamou das motos que estavam quebradas. Eu mandei trazer as motos aqui pro garajão, eu mandei consertar 2 motos e entreguei. Infelizmente você vê que continua ainda a violência muito grande no município de Iranduba. O culpado não é o prefeito tenta fazer a parte dele, mas a gente não vê o resultado do outro lado, né? Infelizmente eu sozinho não posso trazer só a segurança pro município de Iranduba, não. O prefeito Chico Doido também anunciou uma nova operação tapa-buracos aqui na cidade e prometeu amenizar a situação na rodovia Carlos Braga e na estrada do Caldeirão. Tô fazendo o levantamento, tô fazendo a tomada de preço. No máximo, se Deus quiser, gente, daqui 2 semanas nós estamos sim fazendo o tapa-buraco no município de Iranduba, J. Rai. Nós vamos fazer na rodovia Carlos Braga, pelo menos aqueles buracos maior, tampar pelo menos uma parte. Também a estrada do Caldeirão. Eu não tenho recurso para fazer esse serviço, mas o que der pra gente fazer, dentro da possibilidade da prefeitura, a gente vai fazer, J. Rai. O prefeito Francisco Gomes visitou ontem a estrada da Várzea, que passa por obras de recuperação. Hoje ele vai à comunidade do Jandira, onde outra patrulha de máquinas está trabalhando na vicinal de acesso. Sobre as declarações do prefeito Chico Doido a respeito da atuação da Polícia Militar em Iranduba, a reportagem entrou em contato com o comandante da 8ª CIPM, Major Renildo Lamonge, pelo celular de prefixo 9132, final 15, mas o oficial não atendeu às ligações. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. O EA pede atenção dos candidatos na inscrição para o vestibular ICIS. Fabrício Nascimento. O 61º Festival Folclórico do Amazonas levou mais de 10 mil pessoas no último fim de semana do evento. As apresentações dos grupos da categoria Prata e Bronze encerram hoje, 16 de agosto. 6 horas e 5 minutos em Manaus. Tivemos problemas aí com a gravação. Inscrições do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos encerra na sexta-feira. Larissa Balheiro. As inscrições do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos terminam nesta sexta-feira. Os interessados em obter os certificados dos ensinos fundamental e médio precisam garantir a inscrição pelo site portal.inep.gov.br. Para realizar a inscrição é preciso ter em mãos os números do CPF e do RG do candidato, além de preencher os dados pessoais e o endereço. Caso seja necessário atendimento específico, é necessário declarar no ato da inscrição. O candidato, travesti ou transexual que deseja ser atendido pelo seu nome social deve solicitar o pedido entre os dias 21 e 25 de agosto, direto na página do participante, onde já estarão disponíveis os resultados individuais. Durante a inscrição, o candidato também deve informar a unidade federativa e a cidade onde vai realizar o exame. Aqui no Amazonas, além da capital, as cidades de Humaitá, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo e São Gabriel da Cachoeira vão realizar esses exames. O local da prova só é informado após, quando o INEP liberar o cartão de confirmação. O exame acontecerá em todo o país no dia 8 de outubro. O horário da prova vai obedecer o horário de Brasília, portanto, o candidato deve ficar muito atento quanto ao fuso horário. As avaliações serão aplicadas em 2 turnos para os candidatos do ensino fundamental. A abertura dos portões será às 7 horas da manhã, com fechamento às 7h45 e o início das provas às 8 horas da manhã, com 4 horas de duração. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com.
Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. Aproximadamente 150 mil pessoas são esperadas em Presidente Figueiredo durante a tradicional Festa dos Evangélicos, que vai ser realizada entre os dias 7, 8 e 9 de setembro naquele município. Os cantores André Valadão, Bruna Carla, Samuel Mariano e o pastor Marco Feliciano serão as atrações nacionais da 16ª edição, que contará também com a apresentação de 8 bandas locais. O evento receberá o mesmo aparato disponibilizado na 27ª Festa do Cupuaçu, incluindo o apoio de todas as secretarias municipais e órgãos de segurança local, conforme explicou o secretário de Cultura e Eventos, Valtteri Alas. O Terminal 2 do Aeroporto Eduardo Gomes tem nova data para encerrar suas atividades. Segundo lojistas, as empresas foram notificadas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero e tem até o dia 23 de agosto para entregar as lojas. Inicialmente, a Infraero determinou que dia 1º de agosto as operações seriam encerradas. Contudo, a data foi alterada para o dia 9 e agora redefinida para o dia 23. A queda no movimento de passageiros foi um dos fatores mais relevantes na decisão da Infraero de reavaliar o uso das estruturas do Terminal 2 do Aeroporto Eduardo Gomes, o Eduardinho, para tentar torná-lo economicamente mais rentável. 38 processos serão julgados pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado nesta quarta-feira, durante a 28ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Entre os processos a serem apreciados estão 11 prestações de contas anuais e 4 de convênios. Ainda na sessão serão julgados 12 recursos, sendo 6 de reconsideração, 4 de revisão e outros 2 recursos ordinários. 4 representações, além de 3 embargos de declaração e uma admissão de pessoal de concurso público. 6h08 em Manaus. Outras informações com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. A unidade externa do Jornal da Manhã está nesse momento na rotatória da Samsung, aqui na fronteira do Distrito Industrial com o bairro Armando Mendes. Paulo Guerra, nesse momento, centenas de ônibus de transporte especial, são ônibus e micro-ônibus, estão parados em fila indiana, ocupando uma faixa da Avenida Grande Circular, sentido Zona Leste, Distrito Industrial. Para ter uma ideia, Paulo, do tamanho dessa fila indiana, dá-se da rotatória da Samsung até a rotatória do bairro de São José. Muita movimentação, a pista oferece 3 faixas. Uma está ocupada nesse momento por parte dos motoristas do transporte especial, que estão em protesto devido ao colega deles que foi baleado na madrugada de ontem. Nós estamos aqui procurando contato com o presidente do sindicato da categoria, o William Knox, está aí em meio a toda a extensão da Avenida Grande Circular, e daqui a pouco, Paulo, nós vamos voltar com mais informações. Já podemos adiantar e pedir para o motorista, se puder evitar a Avenida Grande Circular, no trecho compreendido entre a rotatória do São José e a rotatória da Samsung, é bom que o faça. Trânsito muito complicado e lento no local. Paulo Guerra. 6h10 em Manaus. Aqui há pouco mais informações sobre essa paralisação, sobre este protesto que fazem os motoristas do transporte especial. O Tribunal de Justiça do Amazonas publica hoje no Diário da Justiça Eletrônico os atos de nomeação dos primeiros 5 aprovados no concurso público para o cargo de juiz substituto de carreira da Corte Estadual. Os primeiros 5 candidatos que serão nomeados por ordem de classificação são Aline Kelly Ribeiro, Danilo Moreira Nascimento, Diego Martinez Pervenza Cantuário, Maria da Graça Giulieta Cardoso de Carvalho e Geildson de Souza Lima. A data da posse dos novos magistrados ainda será confirmada pelo Poder Judiciário. A informação é do presidente do tribunal, desembargador Flávio Pascarelli, que anunciou a nomeação dos aprovados durante a sessão do Pleno nesta terça-feira na sede do tribunal. O comércio varejista do Amazonas cresceu 5,1% de janeiro a junho deste ano, segundo dados da pesquisa mensal do comércio divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em junho, o avanço foi de 0,5%. No índice acumulado para os 6 primeiros meses de 2017, o varejo registrou variação positiva se comparado ao mesmo período do ano passado, quando o primeiro semestre de 2016 teve negativa de menos 12,7%. O índice da receita nominal chegou em junho com um acumulado de crescimento de 7,1%. A hora em Manaus. 6h11.
Após o primeiro dia de exames no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, a assessoria do deputado federal Sabino Castelo Branco do PTB do Amazonas divulgou ontem à noite um comunicado sobre o estado de saúde do parlamentar. Os órgãos estão em pleno funcionamento e não há mais nenhum sangramento no cérebro, diz a mensagem. O deputado segue internado no Hospital Paulista após ser transferido na manhã de ontem do Hospital Samel, no centro de Manaus, para São Paulo. O transporte foi realizado em um avião com unidade de terapia intensiva aérea. O governador Davi Almeida vai inaugurar hoje às 9 horas da manhã a ala de cirurgia do Hospital da Zona Norte, onde nos próximos 3 meses serão realizadas 2.340 cirurgias eletivas. A nova área ocupa 2 andares da unidade, com leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, salas cirúrgicas e leitos de internação. A meta inicial do governo é realizar no mínimo 780 procedimentos cirúrgicos por mês. Com a ação, a Secretaria de Estado de Saúde espera diminuir a fila de pacientes que aguardam por cirurgias em outras unidades de saúde do estado. O Supremo Tribunal Federal vai receber nos próximos dias várias ações diretas de inconstitucionalidade, ADI, contra a Lei Complementar 160/2017, aprovada na Câmara dos Deputados e sancionada pelo governo federal para convalidar os incentivos fiscais de ICMS concedidos fora da abrangência da Zona Franca de Manaus ilegalmente. Portanto, e ainda há mais 15 anos para que os estados continuem nessa prática. Nesta terça-feira, os presidentes da Assembleia Legislativa do Estado, Abdala Frasch, e da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto, anunciaram que até a próxima sexta-feira, dia 18, vão entrar com uma ADI no STF. O Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 encaminhou ao Ministério Público Eleitoral representação contra o deputado estadual Belarmino Lins para que ele seja punido com base na lei das eleições por conta vedada a agentes públicos durante campanhas eleitorais. No dia 9 de agosto, durante sessão da Assembleia Legislativa do Estado, Belarmino Lins propagou o slogan "Tem Jeito" da campanha de Eduardo Braga e disse que a eleição para o governo seria um capote de 15 sobre o 12. Ainda há pouco eu falei em conta, é conduta vedada. Só para corrigir. Em solenidade realizada ontem na Assembleia Legislativa, foram comemorados os 58 anos da FIAM, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, e os 38 anos do CIEAM, o Centro da Indústria do Estado do Amazonas. 2 placas foram entregues ao dirigente das 2 entidades de classe do Polo Industrial de Manaus. A sessão especial foi de iniciativa dos deputados Adjuto Afonso e Alessandra Campelo, que parabenizaram as personalidades que contribuíram para o crescimento e desenvolvimento das indústrias do Estado, os empresários Maurício Loureiro, Nelson Azevedo, Amaury Blanco, Celso Piacentini e o deputado Orlando Cidade. O líder do PR na Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, voltou a solicitar do governador Davi Almeida do PSD que acelere junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA o processo de licitação pública para que seja contratada a empresa que fará a recuperação da malha viária de Itacoatiara. De acordo com Maciel, está cada vez mais difícil se trafegar pelas ruas de Itacoatiara devido à grande quantidade de buracos, poeira e lama nos dias chuvosos, causando muita reclamação por parte da população. O deputado Sinésio Campos falou ontem sobre a necessidade de maior investimento no setor primário do estado e defendeu melhores condições de trabalho e acesso a novas tecnologias para os produtores rurais do Amazonas. O estado do Amazonas tem que focar em novas alternativas econômicas, afirmou Sinésio Campos, colocando o setor primário como alternativa ao Distrito Industrial de Manaus. A crise que passa o Distrito Industrial pode ser a oportunidade para que o Amazonas desperte para uma nova matriz econômica, que é a agropecuária e mineração, declarou o petista. O amazonense vem sofrendo com aumento do valor da tarifa de energia elétrica há semanas, de uma variação de 50% a 800%, e por conta disso a Assembleia pediu explicações dos reais motivos da ANEEL e da Amazonas Energia, órgãos responsáveis pelo setor. A Assembleia Legislativa do Amazonas solicitou da Eletrobras, Amazonas Energia, que explique os aumentos constantes nas contas de energia. O pedido partiu do deputado estadual Josué Neto, que também cobrou explicações da Agência Nacional de Energia Elétrica na manhã desta terça-feira em sessão plenária, para saber os motivos desse aumento e se está tendo desencontro de informações entre as instituições. A ANEEL, antes de anunciar o aumento de energia para todo o país, disse que no Amazonas a energia não sofreria o aumento dessa distribuição e desse fornecimento. Só que
Alguns dias atrás, a Amazonas Energia vem confirmando que no estado do Amazonas aconteceu o aumento de energia. E aí, quem é que sofre com isso? Primeiro a gente que não sabe o que fazer. Josué Neto elaborou um documento solicitando, junto com os demais deputados, esclarecimentos dos últimos 12 meses sobre os reajustes tarifários. Nós estamos produzindo um documento para oficializar a preocupação dessa casa com essas questões que envolvem o fornecimento de energia no nosso estado. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6:17. O Tribunal Regional Eleitoral informou que termina nesta quarta-feira o prazo para que os candidatos façam a prestação de contas à Justiça Eleitoral referente ao primeiro turno das eleições suplementares para o governo do estado. A prestação de contas deve ser elaborada pelos candidatos e é obrigatória. Caso não preste as contas da campanha, o candidato inadimplente ficará impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura a qual concorreu, perdendo desse efeito até que as contas sejam prestadas. Polícia. Moradores do Cacau Pereira continuam reclamando do som em alto volume todos os fins de semana até às 5 horas da manhã no bar conhecido como Coqueirinho. Some-se a isso muita confusão que sempre acontece por lá. Segundo uma testemunha de sábado para domingo último, uma mulher grávida de 1 mês levou 10 facadas e está entre a vida e a morte no pronto-socorro 28 de agosto. A comunidade pede providências às autoridades ambientais e à polícia para coibirem a poluição sonora que perturba o sossego público, principalmente de quem mora perto do estabelecimento. A equipe de investigação da 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Iranduba prendeu ontem Gessé Pereira Monteiro, de 18 anos, envolvido no latrocínio do sargento aposentado do Exército José Cláudio Monteiro de Moura, de 54 anos. Outro acusado que já estava preso desde o último fim de semana é Genilson Simões de Lima, conhecido como Alemão, de 20 anos. O adolescente de 14 anos que foi apreendido confessou a participação no crime e apontou os 2 comparsas. José Cláudio Monteiro de Moura, que era motorista de condução escolar, foi baleado e esfaqueado em sua própria casa na rua Rio Trombeta, bairro Alto de Iranduba, no dia 1º de agosto, por volta de 17h30, quando saía para o trabalho. O delegado Antônio Chicre Neto explicou que o trabalho de investigação apontou a participação do adolescente como um dos envolvidos no latrocínio. O delegado informou ainda que, diante da delação do adolescente, solicitou do juiz da primeira vara de Iranduba, José Nilson Dourado, as prisões preventivas dos outros 2 investigados. A polícia prendeu 2 mulheres suspeitas de participarem do assalto a uma agência dos Correios ontem em Rio Preto da Eva. Durante a ação, um segurança de 37 anos foi morto a tiros e teve a arma roubada. Além das 2 mulheres de 20 e 23 anos, 2 homens de 37 e 33 anos já tinham sido presos. O crime aconteceu por volta das 16 horas em uma agência situada na rua Governador José Lindoso. Outro homem que participou da ação conseguiu fugir. Com os assaltantes, a polícia prendeu um veículo com placa de Boa Vista. De acordo com o delegado titular da 36ª Delegacia Interativa de Polícia, José Ribamar Campelo, o vigilante dos Correios foi morto a tiro durante a fuga dos assaltantes. A polícia não informou que foi roubado da agência. O corpo do vigilante chegou em Manaus no início da noite desta sexta-feira no Instituto Médico Legal. Roberto Pellegrini, qual é a identidade desse vigilante que morreu nesse assalto ontem lá no Rio Preto da Eva? Muito bem, Paulo Guerra. Ele se chamava Manuel Ferreira de Souza, Paulo Guerra. Ele tinha 37 anos de idade e infelizmente morreu ontem nessa ação de bandidos no Rio Preto da Eva. Alberto Pellegrini ainda se encontra na rotatória da Samsung, onde acontece uma manifestação de motoristas do transporte especial. Pellegrini. Muito bem, Paulo, muito bem. Continuamos aqui acompanhando essa manifestação que continua, Paulo, e não tem hora para acabar. O trânsito é muito complicado e a gente alerta mais uma vez o motorista que estiver nesse momento, que tiver com a intenção de dirigir pela Avenida Grande Circular, no trecho compreendido entre a rotatória do São José e a rotatória da Samsung. Esse trecho está inviável, Paulo Guerra. Gostei da rotatória, Pellegrini. Nunca chame bola, que bola de futebol. Roberto Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, nós vamos começar pelo pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro João Lúcio com uma movimentação tranquila, podemos colocar assim, durante a noite e madrugada. Paulo, apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, o outro homem deu entrada vítima de queda de moto. No pronto-socorro João Lúcio, a movimentação maior dá-se por parte de
colegas do motorista que foi atingido com um tiro ontem e continua internado no pronto-socorro João Lúcio, aguardando por uma cirurgia. Ele já não sente o corpo da cintura para baixo. Essa foi a informação me passada pela esposa dele na madrugada de hoje. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física, levou várias pauladas pelo corpo. Tudo aconteceu no bairro Armando Mendes, era por volta de 23h20 à noite de ontem. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Avenida Grande Circular. Noite de ontem, um acidente de trânsito, um grave desastre aconteceu ontem, quando uma moto colidiu com o carro. Essa moto era pilotada pela Marinildes Negreiros da Silva. Ela tinha, Paulo Guerra, 43 anos de idade e acabou morrendo nesse grave acidente ocorrido ontem na Avenida Grande Circular. Foi mais uma morte no asfalto na Avenida Grande Circular. Conforme a radiodifusora já informara ontem, no programa do garotinho Valdir Correia, ontem um homem foi encontrado sem vida. Já se tratava de um cadáver que fora encontrado no Distrito 2. Esse homem até o presente momento não foi identificado. Na ocasião, o programa do garotinho informara que esse homem estava sem vida, vítima de balas pelo corpo. Ele estava com as mãos e os pés amarrados para trás. Agressão física, pauladas pelo corpo. O crime aconteceu por volta de 23 horas de ontem, no viaduto de Flores, aquele viaduto que fica em frente à rodoviária de Manaus. O homem foi morto a pauladas. Até o presente momento, ele não foi identificado. O agressor também fugiu com a arma do crime. Ele fugiu com o pau na mão, esse pau usado para bater, para matar na pauladas esse homem, que o corpo ficou estendido, jogado lá até a chegada do Instituto Médico Legal. Departamento de Perícia Técnica Científica também, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, também esteve no local. Conforme a radiodifusora já informou que o vigilante morreu assassinado durante um assalto, um possível assalto lá no Rio Preto da Eva, a sede do Correio do Rio Preto da Eva. Trata-se do vigilante Manuel Ferreira de Souza, de 37 anos de idade. Ele estava empinando o papagaio. Ele estava soltando papagaio em uma laje no bairro do Japim. Ele estava animado, ele colhia, ele descaía, ele embiocava, flechava para um lado, flechava para o outro. Ele estava todo alegre. Ele não sabia, mas estava perto de morrer. Quando, de repente, apareceu um homem não identificado e disparou 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro do Japim, quando a vítima soltava papagaio. O papagaio não embiocou, mas ele embiocou para sempre. Bairro da União, execução no bairro da União. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem chegava em sua casa no começo da noite de ontem, dirigindo o seu Golf de cor preta. De repente, ele estava já estacionando o carro, quando apareceram 2 homens e uma motocicleta e dispararam 6 tiros na cabeça desse homem, que acabou morrendo na hora. As primeiras informações dão conta de o crime pode ter a ver com acerto de contas. A família ontem comentava, a gente ficava por ali ouvindo Paulo Guerra, que estão acusando, estão colocando como suspeito um homem que consertou o carro da vítima. Segundo as informações, ele ainda não havia pago a dívida do conserto do motor do carro. Eles haviam discutido e esse homem teria
ameaçado. A polícia está investigando. Uma outra situação é que a vítima também teria ido comprar um material aí para um vendedor ambulante, um autônomo, e esse material ainda não havia chegado. E houve também uma discussão com ameaça. A polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestro já está investigando o caso. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, nós continuamos acompanhando a manifestação por parte de profissionais do transporte especial que estão se manifestando nesse momento na Avenida Altaz Mirim, na rotatória da Samsung. É o motorista que estiver dirigindo, evite o local nesse momento. É na Avenida Grande Circular, sentido rotatória do São José, rotatória do Armando Mendes. Nós daqui a pouco vamos tentar conversar com o presidente do Sindicato do Transporte Especial, o William Nog. Nós estamos à procura dele, Paulo. Ele está subindo e descendo a Avenida Grande Circular e nós estamos tentando localizá-lo. Daqui a pouco vamos tentar conversar com ele. Em relação à paralisação no centro da cidade também, daqui a pouquinho, mais informações. Paulo Guerra. Os números das loterias. A dupla cena concurso 1681 acumulou nas duas faixas. Primeiro sorteio, dezenas sorteadas 09, 17, 39, 42, 44 e 45. No segundo sorteio, 08, 09, 12, 27, 30 e 35. A quina também acumulou e a quadra saiu para 75 apostadores, cada um recebe R$5.971. Dezenas sorteadas 12, 16, 30 60 e 67. 12, 16, 30 60 e 67. Time Mania concurso 1070, time do Coração Operário do Mato Grosso do Sul. Dezenas sorteadas 13, 20, 33, 38, 41 53 e 72. Não houve acertador nem com 7 nem com 6 números. Para 5 números, 188 apostas, cada uma vai receber R$685,80. A Lotomania no concurso 1788 também acumulou. E as dezenas sorteadas foram 01, 16, 24, 25, 31, 35, 38, 43, 46, 47, 52, 53, 61, 65, 74, 77, 81, 88 97 e 98. 19 acertos, 13 apostas, cada uma recebe R$21.321. Repetindo os números da Time Mania do concurso 1070: 13, 20, 33, 38, 41, 53 e 72. Repita. 13, 20, 33, 38, 41, 53 e 72. 6 horas e 37 minutos. Esportes. O ex-jogador Edilson Capetinha foi preso ontem lá em Salvador. O mandado de prisão temporária foi expedido pela segunda vara da família em Brasília e, segundo a Polícia Civil, o motivo foi falta de pagamento de pensão alimentícia. Ainda de acordo com a polícia, Capetinha está detido na Polinter e, se não pagar a fiança, cujo valor ainda não foi definido, pode ficar até 30 dias na cadeia. Ele deve R$500 mil em pensão. O ginásio poliesportivo do Amazonas ficou verde e amarelo na noite de ontem com amistoso de vôlei masculino entre Brasil e Estados Unidos. Ao todo, 10.186 pessoas lotaram o complexo e vibraram a cada ponto, que terminou com a vitória do time canarinho por 3-2. Os jogos de hoje, Supercopa da Espanha. Às 18 horas jogam Real Madrid e Barcelona. 15h45, Liga dos Campeões da UEFA. Napoli e Nice. Istambul e Sevilha. Celtic e Astana. Olympiacos e Rijeka. Apoel Beersheva e Maribor. Copa do Brasil semifinal, hoje tem 2 jogos. 21h45, os 2 jogos. O primeiro, Botafogo e Flamengo, e também Grêmio e Cruzeiro. Últimas notícias. Agentes da Polícia Civil e militares do Exército estão por ruas de Niterói e região metropolitana do Rio
para cumprir 70 mandados de prisão nesta quarta-feira. A operação batizada de dose dupla teve início na madrugada desta quarta-feira. O trabalho faz parte de mais uma etapa do Plano Nacional de Segurança para integrar as Forças Armadas e a Segurança Estadual com o objetivo de desmantelar o crime organizado no estado. Ao todo, 2.600 homens das Forças de Segurança estão na região. Por volta das 4:30 da madrugada de hoje, homens das Forças de Segurança chegaram a bloquear a ponte Rio-Niterói para permitir a passagem das tropas. Indígenas e quilombolas fazem vigília em frente ao STF lá em Brasília. Grupos pretendem acompanhar ações sobre demarcação de áreas ocupadas pautadas para esta quarta-feira. Acesso à terra é direito garantido, diz lideranças de povos tradicionais. A Comissão de Constituição e Justiça vai discutir hoje o projeto de lei que obriga o preso a pagar a própria tornozeleira eletrônica. A proposta prevê que o condenado terá de arcar com os custos do monitoramento. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu ontem o governo do presidente Nicolás Maduro da Venezuela. Em evento realizado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, o petista afirmou que Maduro pode não ter a eloquência e o charme do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, mas ele não pode sofrer a ameaça de uma intervenção militar do governo norte-americano, como prometeu nesta semana Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O seu Trump precisa aprender que a gente não resolve conflitos políticos com armas, mas com diálogo, conversa e acordos. Esse ele não sabe fazer, nós aqui na América Latina podemos ensinar, disse uma plateia de argentinos e brasileiros no começo da noite desta terça-feira. A Câmara dos Deputados aprovou ontem uma medida provisória que muda as regras para o registro de nascimento de uma criança. Pela medida, a certidão poderá indicar como naturalidade do recém-nascido o município de residência da mãe, em vez da cidade onde o parto aconteceu. O município, porém, precisa ser no Brasil. A lei atual diz que deve constar como naturalidade da criança a cidade onde ocorreu o parto. Portanto, para valer, o projeto aprovado nesta terça muda a lei de registros públicos. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira retirar do juiz Sérgio Moro parte das delações da JBS que citam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Atendendo a um pedido dos advogados de defesa por 3-1, o colegiado entendeu que o caso deve ser remetido para a Justiça Federal em Brasília. As investigações tratam dos depoimentos nos quais Lula e Mantega são acusados pelo suposto recebimento de recursos ilícitos em contas no exterior, conforme relato por delatores do grupo empresarial JIF. A Comissão Especial da Câmara, que analisou nos últimos meses uma proposta de reforma política, concluiu ontem a votação do relatório que estabelece o Distritão para as eleições de 2018 e cria um fundo para bancar as campanhas com dinheiro público. O texto agora vai seguir para análise no plenário da Câmara. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, deve passar por 2 turnos e obter em cada um o apoio mínimo de 308 dos 513 deputados. Se for aprovada, a reforma seguirá para o Senado. Para as mudanças passarem a valer já nas eleições de 2018, precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado até o dia 7 de outubro. A novela do anúncio do aumento do rombo nas contas públicas chegou ao fim. O déficit de 159 bilhões de reais este ano e também no próximo foi anunciado ontem à noite, após uma semana de adiamentos. O país segue no vermelho e só deve voltar ao azul em 2021. Mas a nova meta fiscal ainda depende de mais um capítulo, a aprovação do Congresso, que deve receber hoje a proposta do governo. Para cortar gastos, a equipe econômica de Temer ainda quer extinguir 60 mil cargos, adiar reajustes e propor teto salarial para servidores. O governo opera no limite. E a revisão das projeções econômicas para 2018 levou o governo a reduzir o salário mínimo para o próximo ano. O valor de R$979 que consta na lei de diretrizes orçamentárias passará para 969 durante a elaboração do orçamento. A redução ocorreu por causa da queda na projeção de inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, para 2017. No fim de julho, o governo tinha revisado a estimativa para a inflação oficial de 4,3% para 3,7%. Nem o salário mínimo escapou. E, por lei, até 2019, o salário mínimo será definido com base no crescimento da economia de 2 anos antes, mais a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, indicador próximo ao IPCA do ano anterior. Como o PIB recuou 3,6% em 2016, a variação negativa não se refletirá no salário mínimo de 2018. E aguente. A agência de classificação de risco Standard & Poor's anunciou que retirou a nota de risco soberano do Brasil do status de observação negativa, mantendo a nota de crédito do Brasil em moeda estrangeira e local em BB
2 patamares abaixo do grau de investimento, selo de bom pagador. Apesar do afastamento do risco de um rebaixamento no curto prazo, a Standard & Poor's manteve a perspectiva negativa para a nota do Brasil por conta dos desafios políticos ainda existentes. 6h47. O que é destaque no mundo neste início de manhã? O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, elogiou nesta terça-feira a gestão do presidente da Argentina, Maurício Macri, e a classificou como um modelo do futuro para os países da América Latina. Em discurso na Bolsa de Buenos Aires, Pence parabenizou o governo da Argentina por seu líder exemplar e classificou como audazes as reformas em andamento que, segundo o vice-presidente americano, estão transformando o país. O Uruguai vai pedir uma reunião no Mercosul sobre a reforma trabalhista do Brasil, aprovada pelo Congresso no mês passado, considerada por Montevideo um risco às regras de competitividade do bloco. A reforma preocupa o Uruguai porque é uma maneira de competir com base na retirada de direitos trabalhistas, coisa que sempre tentamos evitar, apontou o chanceler Rodolfo Ninova em declarações divulgadas pela presidência. O conflito com as Farc, que por meio século fez a Colômbia sangrar, acabou, proclamou o presidente Juan Manuel Santos após a conclusão nesta terça-feira do desarmamento dessa guerrilha, que assinou o acordo de paz e agora se transformará em um partido político. Com essa deposição de armas, o conflito realmente termina e começa uma nova fase na vida de nossa nação, afirmou Santos em um ato oficial em Pondores, uma zona do departamento de La Guajira, no norte, onde está reunida a parte dos 7.000 guerrilheiros das Farc. O presidente e até então chefe do movimento guerrilheiro assistiram a série do último carregamento das armas que foram entregues a uma delegação da ONU, informa a agência France Press. A justiça de Zâmbia ordenou nesta quarta-feira a liberação do líder opositor Hakainde Hichilema e o fim do julgamento por traição iniciado em abril, que provocou tensões políticas no país, anunciou seu partido. Hakainde Hichilema e outros 5 acusados saíram da prisão e as acusações de traição foram abandonadas. Ataques suicidas feitos hoje por 3 terroristas em diferentes regiões da cidade de Mandarari, no noroeste da Nigéria, deixaram pelo menos 27 mortos e 80 feridos, informou a imprensa local. Os atentados, que ocorreram quase simultaneamente por volta das 19 horas locais, foram atribuídos ao grupo terrorista Boko Haram. A maior parte das pessoas morreu em um mercado de Mandarari durante um ataque feito por uma mulher, informou o jornal Daily Post. Um especialista das Nações Unidas alertou que um novo código de conduta a ser imposto sobre organizações de resgate a migrantes e refugiados no mar Mediterrâneo pode restringir seu trabalho vital e resultar em mais mortes. O código de conduta elaborado pela Itália com o apoio da Comissão Europeia faz parte de um novo plano de ação destinado a apoiar a Itália, reduzir a pressão da chegada de imigrantes e aumentar a solidariedade. A relatora especial sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, Agnes Calamar, afirmou que em qualquer iniciativa a Itália e outros Estados membros da União Europeia devem defender suas obrigações e direitos humanos e de proteger o direito à vida de todas as pessoas, incluindo refugiados e imigrantes, sem discriminação. A reação do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, à violência registrada no fim de semana em Charlottesville, se tornou o segundo post com mais curtidas na história do Twitter, atrás apenas do comentário feito pela cantora Ariana Grande após o atentado durante seu show em Manchester, em maio. Obama reagiu aos acontecimentos de Charlottesville, reproduzindo um pensamento do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, dividido em 3 mensagens. O tweet mais popular foi o primeiro, no qual o ex-presidente americano aparece sorrindo para crianças que estão em uma janela. A mensagem de Mandela, citada por Obama, diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, seu passado ou sua religião. As pessoas precisam aprender a odiar, e se elas podem aprender a odiar, elas podem também ensinar a amar, porque o amor chega mais naturalmente no coração humano do que o seu oposto. 6h51 em Manaus, temos informações com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Nós voltamos a falar mais uma vez ao vivo, Paulo Guerra, da Avenida Altaz Mirim, a famosa Grande Circular, onde está acontecendo a manifestação por parte dos motoristas, dos profissionais de transporte especial. O presidente do sindicato, William Enoch, está conosco. Eu te pergunto, Enoch, o porquê dessa paralisação? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, nós estamos sofrendo aí com essa onda de assaltos. Hoje já teve mais um assalto hoje na empresa, mais um colega foi assaltado. Ontem, o colega foi assaltado e ainda foi alvejado com tiro na costa. Então, o que acontece? Nós do sindicato estamos solicitando
escolta armada para as rotas, que é escolta armada particular, aonde a indústria resolveu, zerou o asfalto. E antes que aconteça mais desgraça, onde o motorista, o próprio passageiro do polo industrial seja alvejado por tiro, assalto ou mais alguma coisa, a gente veio aqui hoje fazer esse protesto de 1 hora, protesto pacífico e ordeiro, para tentar chamar a atenção do polo industrial e das autoridades para resolver de uma vez por todas o problema de assalto a ônibus. Não tem que reduzir, tem que acabar. Não pode ter assalto a ônibus. Agora não, aqui essa paralisação aqui tem hora para acabar? Já estamos a mobilização e a paralisação já está finalizando. Nós já demos nosso recado, o nosso grito de socorro a toda a sociedade, a todas as autoridades, aos empresários do polo industrial, que façam essa escolta armada aí para as rotas saírem seguras, tanto daí vindo para a fábrica como indo para casa, porque não dá mais para viver com essa insegurança. Os motoristas não querem mais trabalhar de madrugada, já tem relato de assalto também à tarde, daqui a pouco vamos querer assaltar de manhã, e aí nós queremos uma solução. A categoria está muito nervosa, querendo uma solução aí das autoridades e dos empresários do polo industrial. Muito bem, obrigado, Caio William Nock. Deixa eu agradecer aqui aos demais colegas aqui da imprensa, a Laila que já ia gravar e deixou com que a gente fizesse a moçada aqui da Rede Amazônica. Então, Paulo, nós estamos aqui acompanhando ainda o congestionamento aqui na Avenida Grande Circular, é quilométrico. Quem estiver dirigindo tem que evitar esse trecho da Avenida Grande Circular, também conhecida por Montagem Mirim, trecho compreendido entre rotatória do São José e rotatória da Samsung. São essas as informações, Paulo Guerra. 6h54 em Manaus, os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Governo federal adia reajuste, extingue 60 mil cargos vagos e limita salários. Folha de São Paulo. Governo amplia rombo de 2017 e 2018 para 159 bilhões em cada ano. O Estado de São Paulo. O 3-1, segunda turma do STF, retira de Moro menções a Lula e Manteiga no caso JBS. Correio Brasiliense. Governo do Rio Grande do Norte é investigado por organização criminosa e obstrução. 0 hora em Porto Alegre. Prejuízo de vítima da pirâmide financeira chega a 200 milhões, diz delegado. Brasil Econômico. Mercado ilegal representa 16% do PIB brasileiro, diz ministro da Justiça. Edições impressas locais, o Jornal do Comércio. Entidades industriais fortalecidas para a luta. A crítica. Guerra fiscal. Amazonas contestará Temer no Supremo. Em tempo. Patrimônio histórico é ameaçado por incêndio. Agora. Vigilante morto em assalto aos Correios. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Felipe Augusto J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. O amor do Amazonas está no ar.